Assim nós iniciamos o culto ao Senhor, irmãos, com a leitura da palavra de Deus em Êxodo 20, versos 1 a 3. E eu os convido a ficarem de pé para que todos leiamos juntos esses 3 versos. Êxodo 20, de 1 a 3. A leitura é na tradução Revista e Atualizada. Vamos ler juntos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Assim, em pé, como nós estamos, observemos que o texto traz para nós essas 2 palavras que compõem o tema do culto esta noite. Liberdade e servidão estão nesses versos. Verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isto é, o Senhor que te libertou. E então, o que há no verso 3? Não terás outros deuses diante de mim. Há um mandamento. O Senhor nos libertou e nos fez seus servos. Tenhamos isso claro em nossas mentes quando o buscamos e o adoramos. E mesmo assentados, uma vez mais, vamos fazer a leitura conjunta, Romanos 6, 22. Abram aí as suas Bíblias, Romanos 6, 22. Vamos ler juntos? Leiamos. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olhe mais uma vez para esse texto, você vai perceber que ele facilmente pode ser divisível em etapas, o que facilita demais a vida do pregador. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 4 seções claramente identificáveis. E nós vemos então que, a partir da nossa experiência rotineira, diária, nós tendemos a interpretar essas 2 palavras que são o tema dessa pregação, liberdade e servidão, em polos opostos. Nós tendemos a pensar que liberdade é alguma coisa sempre positiva e que servidão é alguma coisa sempre negativa. E quando fazemos isso, nós estamos de fato experimentando, refletindo a nossa experiência comum da vida. Quem de nós aqui gostaria de ser servo de alguém? Quem gostaria de carregar consigo o peso das correntes, o peso de um chicote, de trabalhos forçados? Porque isso tudo está associado à ideia de servidão. Servidão conforme a nossa experiência caída, a servidão conforme a experiência da dominação de alguém que, sendo igual, usa de força para deter e dominar e se utilizar de outro mais fraco. Mas não é esse o contexto que as Escrituras nos trazem em relação ao que temos dado a nós pelo nosso Deus. Portanto, é preciso que você identifique esta diferença conceitual quando você pensa em liberdade e servidão em relação aos homens e liberdade e servidão em relação a Deus.
Liberdade sempre vai ter um aspecto tendente ao virtuoso, ao positivo. Sempre terá isto até que chegue no limite da obediência à lei. Quando a liberdade extrapolar aquilo que é o devido, o que deve ser feito, ela se transforma em libertinagem, e até a liberdade então se transformará em algo negativo, porque passará a ser o exercício das suas próprias razões, do seu próprio direito entendido como tal, mas usurpando o direito dos outros, passando dos seus limites, invadindo as liberdades alheias. Liberdade é alguma coisa ampla, mas que também é limitada. A liberdade precisa ser considerada positivamente, cercada dos limites que Deus nos dá. A servidão diante dos homens sempre negativa. E diante de Deus, quando nós o servimos, ao contrário, é uma servidão libertadora. Servir a Deus nos liberta, nos consola, nos dá segurança, nos encaminha ao futuro bom e agradável a Deus. Com essas diferenças em nossas mentes, lembrando que aqui então os dois termos são positivos, é que nós avançamos. E vamos verificar no primeiro trechinho do verso 22, agora, porém, libertados do pecado, vamos verificar que Paulo vai tratar disto nesse mesmo capítulo 6. Eu aponto para vocês ali os versos que nós vamos acompanhar nessa sequência. No capítulo 6, veja comigo o verso 6, por favor. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Veja, o primeiro aspecto da libertação do pecado inclui a nossa crucificação com Cristo. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ser crucificado não é outra coisa do que morrer. Você vai levantar na história um ou outro caso de alguém que tenha sido crucificado e tenha sobrevivido. Está totalmente fora da regra. Falou de cruz, falou de morte. Então, o texto nos indica morte. Morte com Cristo. E nessa morte com Cristo, diz o verso 6, para que o corpo do pecado seja destruído. Eu, você, cada pessoa, mesmo redimida, mesmo nascida de novo, mesmo com um espírito novo que o Senhor nos concedeu, mesmo numa relação de paz com Deus em Cristo Jesus, mesmo assim, carregamos este corpo de pecado. E a ideia então é que o corpo seja crucificado. É evidente que isto não tem um significado literal. Se fosse literal, nós, os oficiais, temos alguns aqui, poderíamos agora fechar as portas, pedir a ajuda dos oficiais que já deixaram o seu ofício efetivo, mas ainda o são. Vamos segurar o povo por aqui, vamos começar a crucificar todo mundo, o que evidentemente seria um absurdo. A crucificação é o entendimento do homem de que, por causa dos seus pecados, é digno de morte, mas que em Cristo e na cruz de Cristo está a sua própria justificação e liberdade. Portanto, o primeiro passo dessa libertação do pecado está no entendimento de que eu e você somos dignos de morte, dignos de cruz. O verso 6 termina dizendo: não sirvamos o pecado como escravos, libertos do pecado. O verso 11, que também está ali apontado, vai dizer do passo seguinte: a crucificação, verso 11,
assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado. Caros irmãos, nós quando cremos em Cristo Jesus, quando nós, talvez aqui tenha acontecido com alguém assim, em alguma outra denominação, tenha levantado a mão e dito, eu creio, eu quero seguir, tenha vindo à frente, como acontece em alguns lugares, e isto não é mal em si mesmo, por favor, não vai aqui nenhum menosprezo, mas talvez tenha acontecido com alguém levantar a sua mão e dizer, eu creio, e então manifesta-se à frente. E alguém pode ter pensado que nisso está a conversão. Nisso está a nova vida. E nisto, na verdade, está o gritar do bebê na maternidade. Nisso está o início da caminhada com Cristo. E, por inverso, nisso está o início da morte para o pecado. Quando cremos em Cristo, temos todo o resto da vida, seja de um segundo ou uma fração deste, ou todas as décadas que ainda nos esperam, para alguns 70, 80, 90 décadas de vida, todas elas morrendo para o pecado. Todas elas, por ter sido crucificado com Cristo, morrendo para o pecado. Então temos uma segunda condição ali. Libertos do pecado com Cristo, afastando-nos dia a dia do pecado. Não dando atenção ao pecado. Mortos não dão atenção. Não esquentando lugar para o pecado. Mortos não esquentam lugar. Mortos para o pecado. Sem relações com o pecado. Mas há um terceiro ponto a observar nos versos 3 e 4 do capítulo 6, onde lemos: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, libertos do pecado, crucificados com Cristo. Libertos do pecado, mortos para o pecado. E isto tem algo presente na minha vida e na sua, porque o Espírito Santo de Deus, a quem ninguém pode limitar, e que sempre ocupa todos os lugares e muito além dos lugares da criação, ele é onipresente e além, porque a criação não o pode conter. Logo, ele sempre esteve dentro de cada ser. Mas crentes em Cristo não têm o Espírito dentro de si. Tem comunhão com o Espírito. Tem a bênção do batismo do Espírito. O Espírito em nós, vivificando-nos, não apenas ocupando lugar. E esta vivificação que o Espírito nos dá, morte para o pecado, vivos para Deus, esta vivificação, meus irmãos, é simbolizada em algo que nós fazemos publicamente: o batismo. E o batismo que está aqui descrito faz menção muito mais próxima à prática que acontece entre os batistas do que a prática que acontece entre nós. Nós sabemos que o batismo é algo que se faz com um elemento, a água, com um símbolo daquilo que aconteceu em nós já pela graça do Senhor Jesus, a vinda do Espírito Santo para habitar no crente. Pois bem, aqui este símbolo tem essa conotação um pouco mais ampla e mais profunda, que é o da sepultura. O batizado é imerso. E esse sentido, que é muito rico,
e não pode ser por nós apenas tratado como diferente ou errado, porque não é errado, diferente apenas. Traz esse belíssimo simbolismo para nós, o de termos crucificados com Cristo, mortos com Cristo para o pecado, sermos sepultados com Cristo, para que com Cristo ressuscitemos, o símbolo do emergir da água. Logo, a liberdade do pecado é algo muito precioso e nós devemos valorizar com essas três ênfases que eu acabei de dar: crucificação, morte e sepultura. Não há mais relações com o pecado. É assim que nós devemos nos comportar no nosso dia a dia. E libertos do pecado, não somos libertos para viver conforme as nossas próprias intenções, motivos, desejos, como se fôssemos libertos por Deus para passarmos a viver com um novo Senhor, e esse novo Senhor seria eu mesmo, seria você mesmo, o Senhor de si. Não, nós somos libertados para sermos servos dele. Então eu chamo os irmãos a me acompanharem na leitura dos versos 8 a 14, por favor, do capítulo 6. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, eis a ênfase, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu paro aqui um instante. O que nos faria escravos do pecado? Mas não. Segue o texto e diga: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ouçam bem, meus irmãos. Estudando essa mesma carta, e no capítulo 5, o anterior ao que estudamos agora, nós aprendemos que pela lei vem a evidência do pecado. Lá, quando o Senhor criou o homem e a mulher, tendo criado o homem, Gênesis capítulo 2, verso 7, Ele deu ordem ao homem, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Deu ordem e colocou a condição quanto à desobediência. E desobedecendo, morte. Desobedeceu, morte. Morte espiritual, morte física sucessiva. Ora, mas aquela lei era de uma amplitude muito pequena. A lei do Senhor ali dizia: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O tempo transcorre, muitas outras normas, embora não claramente expostas, salvo quanto ao assassinato, quando o Senhor fala a Noé que o homem não deve matar a outro homem, outras normas não aparecem com tanta clareza no livro de Gênesis. Onde começam a aparecer normas com mais clareza, com mais especificidade? No Êxodo. Liberto o povo, é dada a lei. E nós lemos o comecinho disso no início deste culto. O Senhor então dá a lei e dá precisão à sua norma. E na sua norma há leis positivas: adore desta maneira, e negativas: não minta, não cobice. Há estas normas apresentadas pelo Senhor, e todas elas impondo conduta. Seja a conduta positiva, faça; seja a negativa, não faça. E o homem então,
vivendo debaixo dessa lei, tinha a evidência para si mesmo de algo que algumas pessoas ainda custam a admitir: a própria incompetência de cumprir a lei. É visto então no capítulo 5 que com a lei abundou o pecado. Mas o capítulo 5 também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é a isso que se refere o verso 14 que acabamos de ler. Nós não estamos sob a lei, e sim sob a graça. Isto é, nós estamos capacitados por Deus para vivermos diante dele em paz, apesar da nossa incompetência em cumprir a sua lei. Contudo, essa nossa incompetência em cumprir a lei não tira de nós as nossas obrigações. Somos agraciados para viver diante dele pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. E nisso está a nossa vida, na competência de Cristo. Mas nessa competência não é dada a mim de presente uma rede com uma brisazinha e uma água de coco gelada para eu beber. Eu sou posto numa posição sob os méritos de Cristo para trabalhar. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. Trabalhar em que sentido? No sentido de honrá-lo, obedecê-lo, abandonar o pecado. Somos feitos servos de Deus e diante de nós está uma decisão importante e preciosa. E a exortação aqui nos mostra qual é o único caminho bom a seguir. Diante da hipótese de nós obedecermos ou não obedecermos, o Senhor nos diz: uma vez crucificados, mortos, sepultados com Cristo, levantem-se com Cristo para a vida e vivam para obedecer a Deus. Este é o sentido do nosso serviço. Esse é o sentido da nossa salvação. Vivermos para honrá-lo. É por isso que os versos 12 e 13 trazem as exortações: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E ao final do 13, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, vivos em Cristo Jesus, mortos para o pecado. Então vemos a terceira parte do verso 22. A terceira parte diz: transformados em servos de Deus, e continua: tendes o vosso fruto para a santificação. Queridos irmãos, a nossa santificação é algo que acontece sob o poder do Espírito, mas com a nossa intenção, com a nossa dedicação. Tudo na existência, meus irmãos, cumpre o decreto divino. É sempre importante mencionar isso. Cumpre o decreto inescapável do Senhor. Mas nós vivemos no tempo com a percepção das nossas escolhas e das consequências dos nossos atos e dos atos de outros. Vivendo no tempo dessa forma, nós somos chamados à responsabilidade. Tantas vezes já foi tratado isso aqui com os irmãos. Diante dessa responsabilidade, a nossa resposta ao Senhor, que nos redimiu, livrando-nos da morte e do pecado, e colocando-nos vivos como seus servos, é que nós decididamente caminhemos firmemente na sua obediência, o que significa santificação. Vida à semelhança da vida de Cristo Jesus. É por causa disso que 2 capítulos à frente é dito no capítulo 8, versos 28 e 29, a razão de ser da nossa redenção. Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas, boas e más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus por quê?
redimidos em Cristo, sabem que Ele é o Redentor, vivem libertos do pecado, vivem para servir ao Senhor, amam a Deus. E diz o texto, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é este? Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para, eis o propósito, serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, serem santos, serem irrepreensíveis, serem como o Filho em tudo foi na sua encarnação, obedientes ao Pai. Essa é a razão da nossa redenção, sermos como o Filho, obedientes, honrosos ao Pai. O fruto para a santidade aparece no capítulo 6, nos versos 15 a 19. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Eu peço que os irmãos comparem isso com o verso 1 do capítulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O início do verso 2? De modo nenhum. O capítulo 6 inicia falando da superabundante graça que nos liberta das nossas mazelas, dos nossos pecados. O verso 15 começa a falar a respeito de não estarmos mais debaixo da lei. Ora, então, se não estamos debaixo da lei, vamos viver à vontade? E a resposta é a mesma que aparece no verso 2. De modo nenhum. Sigo a leitura no 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesses a obedecer, veja, serviço, viesses a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Fruto da santidade hoje para o Senhor. Então, voltando ao verso básico, agora, porém, libertados do pecado, crucificados, mortos, sepultados, transformados em servos de Deus, ressuscitados com Cristo para uma nova vida de obediência, tendes o vosso fruto para a santificação, isto é, caminhemos dia a dia. Não é questão de 15 minutos, ou de 1h30 de culto, ou de a presença numa reunião semanal de oração. É dia a dia, é a vida na presença do Senhor para a santificação. Caminhemos assim, sendo transformados, sabendo que há diante de nós duas possibilidades. Há de deixar as coisas correrem e para nós acabemos vendo no que vai dar, ou de nós olharmos com firmeza para Cristo e, apesar de não estarmos debaixo da lei e sim da graça, buscarmos obedecê-lo, porque isso o honra, e nós já fomos salvos e habitados pelo Espírito para tanto. Por fim, queridos, o texto nos mostra que há um segundo fruto, libertos do pecado e da morte, vivendo com o Senhor Jesus, servindo a Deus, sendo santificados. A santificação é um fruto da nova vida. Há um segundo fruto. Pois se a santificação é um fruto da nova vida no tempo, há um fruto da nova vida que vai para além do tempo.
que é o fruto eterno. E você vê isso ao final do verso 22. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ora, e onde está a vida eterna nesse texto? No verso seguinte, o famoso verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós não temos nem a mínima noção da glória, da bem-aventurança, do que seja viver na presença de Deus, como filhos seus, como novos nascidos. Nós não temos a menor noção do que seja isso. O que a Bíblia nos fala são figuras que nos permitem imaginar algo pálido do que seja a vida eterna. E a palidez da vida eterna é descrita, como acontece no Apocalipse, com ruas de ouro. Pálido, porque o Senhor é muito mais. Está na sua presença gloriosa para servi-lo e adorá-lo, muito mais do que somos capazes de fazer hoje. É o que há de mais especial, de mais esperado para a existência humana. Viver na sua presença para crescer, desenvolver-se, ser cada dia mais conhecedor da grandeza de Deus, conhecedor da sua nova criação, expandindo tudo aquilo que o Senhor nos deu para além deste planeta e sabe lá para onde mais. Irmãos, o que nos espera é inimaginável de tão bom. Porque tudo isso que nos espera, que vai muito além do que eu possa mencionar, porque não sei, não terá a possibilidade do pecado, a possibilidade da desobediência. Vida plena, feliz, realizada diante daquele que nos criou para si e vivendo eternamente para Ele. Assim, queridos irmãos, com tais frutos que nos aguardam, um trabalhoso hoje, outro apenas para desfrute da glória do Senhor na eternidade, tenhamos isso em mente. Tenhamos isso em mente, a libertação do pecado e o serviço a Deus, para cada área da nossa vida, para áreas simples, para coisas comezinhas, para coisas que parecem ser bobagem, mas que são desonestidade de algum modo, que são malícia de algum modo. E saibamos identificar, ainda que nas pequenas coisas, aquilo que desonra a Deus, que o desobedece. Veja, não é para que você fique se sentindo como se a polícia estivesse na sua orelha, te perseguindo, mas é para que você desenvolva o prazer de honrar a Deus, de obedecê-lo, de não se dobrar de novo ao inimigo que antes te fustigava, que te aprisionava, que te condenava a prazeres meramente carnais, como os prazeres buscados hoje pelas pessoas que estão aí sendo destruídas pelas drogas, destruídas pela prática sexual a mais perversa, destruídas ao destruírem as suas próprias famílias, destruídas ao idolatrarem o dinheiro, a fama, ao idolatrarem a própria saúde. Serei feliz se for forte, saudável, bonito. Então se for bonito. Essas coisas que nos escravizam ao tempo e nos fazem perder a noção de que nós vivemos para o que é eterno, o Deus eterno que nos criou para si. Não desprezemos, portanto, o dia de hoje. Nesse dia nós somos santificados, mas vivamos para Ele hoje, pensando em viver para Ele na eternidade. Deus abençoe assim a igreja.